Hoje eu quero trabalhar um assunto e vou voltar nele daqui 15 dias, que é um braço, se eu puder dizer assim, da lição da escola sabatina. Não é o assunto principal da lição, mas é um braço da lição da escola sabatina que a gente tem estudado nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Eu até pensei de trabalhar uma outra temática, só que depois do que vivemos nos 10 dias e do que a gente precisa continuar como igreja, como cristãos crescendo, eu falei, precisamos trabalhar mais forte, mais profundamente esse assunto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente viveu 10 dias de bênçãos, 10 dias de clamor. A igreja veio, você orou, mas a vida cristã não deve se limitar a 10 dias. A vida cristã deve ser uma vida de constante crescimento espiritual. É uma caminhada que a gente vai caminhando com Cristo e crescendo. É por isso que nós vamos trabalhar esta mensagem, esta pequena série de temas. E eu quero já fazer uma pergunta. Por que Deus nos salvou? Por quê? Alguém poderia dizer, pastor, Deus nos salvou porque Ele nos ama. Está certo, sim ou não? Está correto, Deus nos salvou porque nos ama. Está correto, mas será que Deus nos salvou simplesmente porque Ele nos ama? Alguém poderia dizer aí, Deus me salvou porque Ele quer me dar a vida eterna. Está certo, sim ou não? Está certo, Deus quer nos dar a vida eterna. Alguma outra pessoa poderia dizer, pastor, Deus nos salvou porque nós somos pecadores e Ele nos salvou para perdoar os nossos pecados. Também está certo, não está errado. Mas eu quero ir com você ao livro de Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 3 e o verso 4. Por quê? Porque Paulo ele amplia o entendimento de salvação. Paulo ele amplia esse entendimento de uma maneira extraordinária, porque o plano de Deus para a nossa vida é muito mais do que salvar. O plano de Deus para a nossa vida é muito mais do que nos livrar da culpa. O plano de Deus é muito mais do que garantir para nós o céu. E Paulo nos ajuda com isso. Verso 3 do capítulo 1. A minha Bíblia diz assim: você jovem que talvez esteja conversando, pegue o seu celular e vamos abrir a palavra de Deus. Vamos deixar Deus falar com a gente. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Paulo aqui, ele está trazendo uma declaração profunda. Paulo aqui está dizendo para nós que antes da fundação do mundo, antes da existência da humanidade, antes, e é um mistério isso, obviamente, antes mesmo da entrada do pecado,
Deus já tinha um propósito para a nossa redenção. Antes de tudo, e aqui nós temos a resposta para a pergunta: por que Deus nos salvou? Deus nos salvou para que nós pudéssemos nos tornar santos. Deus nos salvou para que Ele pudesse restaurar a imagem humana do homem, a imagem e semelhança de Deus. É o que Paulo está dizendo, Deus nos salvou para isso, para que nós pudéssemos nos tornar santos e irrepreensíveis diante dEle. Eu vou a algo que nos incomoda, porque a santidade que Deus deseja restaurar em nós de forma plena, quando Ele voltar, essa santidade começa aqui. Essa santidade começa hoje. O desejo de Deus é que comecemos a viver uma vida em santidade com Ele nessa terra. E aqui eu quero levar você a imaginar algo. Se eu colocasse na sua mão essa manhã um papel e uma caneta e perguntasse: o que você entende sobre santidade? Você iria responder: sobre roupas, não deve usar esse tipo de roupa, não deve frequentar esse tipo de ambiente, não deve ouvir esse tipo de música, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Eu acredito que muita gente iria responder isso. Santidade é não fazer um monte de coisa. Por quê? Porque na visão nossa, humana, pecaminosa, santidade está relacionada a um padrão de comportamento. Santidade está relacionada ao que eu devo ou não fazer. Santidade está relacionada a uma lista de regras que tentamos não quebrar para que Deus não fique decepcionado conosco. Isso é santidade na visão humana, na nossa visão. Mas quando a gente vai para Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, a gente percebe que santidade é além. Santidade é algo muito mais profundo. Santidade, o desejo de Deus de sermos pessoas santas, vai muito além dessa visão nossa distorcida e limitada. O que Paulo aqui está apresentando não é uma lista de regras. O que Paulo está apresentando aqui não é algo que vai gerar em nós fardo. O que Paulo está falando sobre santidade é um resgate à nossa vida, à nossa identidade. E amigos, santidade no nosso tempo é algo escasso. Não se fala mais de santidade, não se prega, não se apela. É um mito. No nosso tempo, falar de santidade é um mito. Há mais de 100 anos atrás, um grupo de pregadores puritanos, eles eram denominados de puritanos, eles falaram muito sobre santidade. Na verdade, para os cristãos há mais de 100 anos, santidade era uma regra. A busca pela santidade era um fato. A busca pela santidade era algo esperado. A estrada para a santidade era claramente delineada para os que criam na Bíblia. De modo, de certa forma, que os ouvintes e os pregadores sabiam claramente o que santidade significava. Hoje, esse é um assunto esquecido. Na verdade, falar de santidade é uma agressão à nossa autonomia. Falar de santidade é uma agressão à nossa liberdade. Porque a gente vive em outro mundo. Mas, meu querido amigo, meu querido irmão, santidade é um assunto bíblico. Santidade, nós vamos falar sobre isso, é propósito de Deus. E eu poderia usar outros textos, ou variados textos, mas só para reforçar a importância de buscarmos uma vida de santidade, a importância de entendermos que santidade é propósito de Deus para a nossa vida.
Eu uso o 1 Pedro, que diz assim: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou o quê? Santo. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade. Esse é o chamado de Deus para mim e para você esta manhã. Santidade. Esse é o propósito de Deus para mim e para você nesta manhã. Mas algumas questões antes de aprofundar no tema. Santidade não é isolamento do mundo. Santidade não é viver longe do mundo. Santidade não está relacionado à aparência religiosa. Santidade não está relacionado a regras. Santidade não está relacionado a legalismo. Claro que quando falamos de legalismo, nós também precisamos abrir um parênteses para dizer que nós também não podemos ir para o outro extremo, onde não precisa de viver, porque Deus já me salvou, eu não preciso fazer nada, porque Deus me salvou. São dois extremos. Por isso é importante nós levantarmos a bandeira da santidade. E quando se fala de santidade, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que santidade está relacionada com a graça de Deus. Santidade, amigos, irmãos, está relacionado com a graça de Deus concedida a nós. Santidade nasce na graça. A pessoa que busca santidade entende muito bem, claramente, o que é ser justificado. Quem vive e busca viver uma vida de santidade conforme a palavra de Deus, sabe muito bem que a graça, ela além de ser um dom, ela é um poder que entra dentro de nós e transforma a nossa vida. Ela começa quando compreendemos algo profundo e revolucionário. Santidade, se eu pudesse resumir aqui, está relacionada a pertencimento. Santidade está relacionado ao fato de eu pertencer a algo. E agora sim, voltando ao texto, Paulo diz a nós: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. A palavra santo que Paulo usa, ela está relacionada a algo que não está vinculado a cometer erros morais. A palavra santo aqui está vinculada a algo que foi separado, tirado do comum, e agora é dedicado exclusivamente a uma divindade. A palavra santo utilizada por Paulo aqui não está relacionada à performance, está relacionada à propriedade. Então, quando Paulo diz que Deus quer que nós sejamos santos, Paulo está dizendo para mim e para você que Deus quer que eu e você entendamos que a nossa vida agora não é nossa, não é do mundo, a nossa vida pertence a quem? A Deus. Isso é ser santo, isto é viver em santidade, propriedade exclusiva de Deus. Paulo está afirmando algo extraordinário. Deus não apenas nos salvou do pecado, Deus nos chamou a uma nova identidade. Nós agora pertencemos a Ele. Entendeu até aqui, sim ou não? Está claro até aqui? O que não é santidade, está claro até aqui? O que de fato é santidade? Santidade é eu entender que eu pertenço a quem? A Deus. Aí eu fico pensando, amigos,
Imagina como seria todo jovem que aqui está fosse para a universidade dizendo: eu pertenço a quem? A Deus. Eu fico pensando, todo profissional que aqui está dissesse assim: eu estou indo trabalhar, mas eu pertenço a Deus. Eu fico pensando aqui, todas as pessoas andando e caminhando e vivendo: eu pertenço a Deus. Isto é santidade, pertencimento, não é isolamento, não é simplesmente falar: eu não faço, eu faço, e assim eu vou viver, não é eu como, eu não como. Santidade é pertencimento. Por isso Deus nesta manhã quer dizer para nós, para mim, para você: se eu e você entendermos que nós somos prioridades de Deus, isso vai ter um impacto tremendo na comunidade, na sociedade, nos nossos círculos de ambiente. Mas isso vai ter um impacto maior nos nossos desejos, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas prioridades, nos nossos ambientes. É por isso que eu estou trabalhando esse assunto, porque santidade, amigos, ela é muito mais profunda do que o que a gente discute, a gente faz. Santidade é algo que Deus faz de dentro para fora, não de fora para dentro. Por isso, meu querido amigo, meu querido irmão, Deus está nos chamando a uma vida de santidade. Deus está dizendo para mim e para você: nós não podemos viver uma vida religiosa da aparência. Deus está dizendo para mim e para você, seja você jovem, seja você mais idoso, Deus está dizendo para mim e para você: santidade tem que ser algo latente no nosso coração. Santidade tem que ser o desejo do nosso coração. Santidade deve ser a busca constante da nossa vida. Santidade, esse é o apelo de Deus para nós. Este é o projeto de Deus para nós. Este é o desejo de Deus para nós. Desde quando, pastor? Desde quando? O texto diz para nós: desde a fundação do quê? Do mundo. Deixar de viver uma vida santa é deixar de seguir o plano de Deus para a nossa vida. Deixar de viver uma vida santa é deixar de seguir aquilo que Deus quer para nós. Porque, repito, santidade é o propósito de Deus para a nossa vida. E olha que interessante o texto. Olha o texto, a gente tem que ir para o texto, amigo, deixar o texto falar. O texto diz, na verdade, o texto não diz: Deus nos escolheu porque éramos santos. O texto diz o quê? Deus nos escolheu para sermos santos. Olha a graça de Deus aí mais uma vez, né? Deus não escolheu porque você faz isso ou faz aquilo. Deus não escolheu porque você se aparenta ser melhor ou não. Deus escolheu você como você é. Deus escolheu você com as suas lutas e com os seus pecados. Deus escolheu você com essa sua visão de mundo, talvez. Deus escolheu você como você está. Deus o escolheu para te tirar de onde você está e te levar a uma vida de santidade. Deus escolheu você para te tirar das garras do inimigo, da escravidão do pecado, e te levar para uma vida de pertencimento a Ele, uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. Deus o escolheu não porque você é, mas para que você se torne. E isso muda, amigos, completamente, mais uma vez, a nossa ideia de santo, a nossa ideia de santidade. Esse é o plano de Deus antes da criação do mundo, antes da existência da humanidade, antes da queda do pecado. Deus já tinha um plano. E repito, voltando ao início, a falta de falarmos sobre santidade hoje, isso nos mostra que santidade não é um assunto secundário. Santidade é o centro da redenção e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Santidade está no centro do plano da redenção. E mais uma vez, quando a gente lê o texto,
é impossível não voltarmos para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem para ser seu representante. Deus criou o homem para viver em um mundo e ter uma vida de santidade. Quando Paulo fala sobre o propósito de Deus em restabelecer a nossa santidade, Paulo está voltando ao plano original de Deus. A redenção, amigos, não é apenas para que a gente possa ir para o céu. A redenção é a restauração da imagem de Deus, que foi perdida no Éden. Deus quer restaurar a imagem dele na sua vida, na minha vida. Deus quer. Este é o ponto final. Evangelho não é apenas, amigos, repito, preparando você para o céu, é restaurando em você a imagem de Deus. Quando Deus salva alguém, Ele não está resolvendo um problema jurídico. Deus está buscando redenção. Por isso, olha aqui para mim. Uma vida de santidade não é uma trivialidade desse mundo. Uma vida de santidade não é algo esquecido. Uma vida de santidade não é para certos grupos ou certas pessoas. Santidade não é ou não foi algo para um tempo. Santidade é algo presente. Santidade é para você, é para mim. Santidade é o desejo latente de Deus por nós. A gente precisa permitir que Deus restaure em nós a imagem dEle. Esse é o plano de Deus. Esta é a vontade de Deus. E aqui entra um terceiro e último ponto, que ficou perdido talvez aqui na nossa leitura. Como alcançar santidade? Como viver santidade? Nós aprendemos aqui o que não é santidade. Nós aprendemos aqui o que de fato é santidade, é pertencer a Deus. Mas Paulo tem algo interessante, eu vou ler mais uma vez o verso 3, que diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Duas expressões aqui: em Cristo e aquele que nos escolheu nele. Em Cristo e aquele que nos escolheu nele. O que isso me ensina? Primeira coisa é que tudo passa por Cristo. Isso me ensina que tudo é por causa de Cristo. Isso me ensina que tudo é por meio de Cristo. Isso me ensina que uma vida santa não pode ser desvinculada de Cristo. Talvez essa expressão tenha passado despercebida por você. Talvez na lição você está sendo chamado a atenção por isso. Mas Paulo usa essa expressão mais de 200 vezes. Jesus usa essa expressão algumas dezenas de vezes. A palavra de Deus fala em Cristo muitas vezes, em Cristo e nele. Em outras palavras, amigos, não existe vida espiritual desvinculada da pessoa de Cristo. Não existe vida espiritual sem Cristo. E é curioso que a união com Cristo implica pelo menos 3 coisas. Primeira, solidariedade. Cristo, como segundo Adão, é o nosso representante. A segunda coisa, transformação.
Cristo, por meio do Espírito Santo, nos muda por dentro e por fora. E último, Cristo está relacionado, a unidade com Cristo está relacionada à comunhão com Deus. Em Cristo, unidos a Cristo, vivendo por Cristo. Para que você possa entender isso melhor, imagine um matrimônio, o casamento. A unidade com Cristo é como um casamento, é uma pessoa, é um. Então, quando Paulo fala em Cristo, Paulo está falando de um relacionamento como um matrimônio. Você talvez que não é casado, fala, eu não entendo esse negócio. Então pensa na sua casa. A unidade com Cristo é Cristo morando dentro da sua casa, como uma pessoa. Então Paulo, amigos, assim como Jesus, ele está dizendo para nós, olha, Deus quer que você alcance vida ou viva uma vida de santidade. Mas isso só é possível se houver uma unidade com quem? Com Cristo. É por isso que eu acho tão mesquinho, sinceramente, a gente limitar a vida cristã a um padrão. Eu sinceramente nem gosto muitas vezes de chamar a atenção de alguém que está vivendo de certa forma, não está andando conforme a palavra, porque o problema externo é um problema interno. O problema externo não é simplesmente um gosto, mas é um gosto que ainda não está entregue ao gosto de Cristo. Uma pessoa que vive uma vida longe é uma pessoa que ainda não vive uma vida com Cristo. Santidade, meu amigo, é uma vida e um senso de pertencimento. E essa santidade só se desenvolve com a união com Cristo. Cristo em nós, Cristo habitando em nós. União com Cristo modifica tudo em nossa vida. Principalmente a forma como nós nos relacionamos com o pecado. A união com Cristo muda como a gente se relaciona com o pecado. A união com Cristo, amigos, é algo muito profundo. Claro, não estamos aqui desqualificando a justificação. Nós em Cristo e Cristo em nós. Mas olha aqui para mim. Se você quer ser um filho de Deus, se você quer andar com Deus, se você quer viver uma vida nessa terra, se preparando para a vida eterna, você já tem que começar a viver uma vida de santidade aqui. Esse assunto não pode ser esquecido. Você tem que começar a viver uma vida de santidade aqui. Repito, o plano de Deus não é simplesmente te levar para o céu, mas é restaurar a imagem dele em você. E isso só é possível se nós colocarmos nossa vida e unirmos nossa vida à vida de Cristo. Eu tenho 2 textos, pedi o Pablo para colocar o primeiro. Andrew Murray, esse foi um dos autores que escreveu bastante sobre uma vida santa, uma vida em Cristo. A santidade não é algo que nós fazemos, mas alguém que nós recebemos. Permanecer em Cristo não é uma obra que temos de realizar com muito esforço, mas um descanso no qual somos convidados a entrar. Forte, não é? Forte. A santidade não é algo que nós fazemos, mas alguém que nós recebemos. Em Cristo. Cristo tem que estar habitando na sua vida. Segundo o texto, Pablo. O desejar de todas as nações, a alma morta em ofensas e pecados, recebe vida mediante a ligação com Cristo. Pela fé nele como Salvador pessoal, forma-se a união.
O pecador une sua fraqueza à força de Cristo, sua vacuidade à plenitude de Cristo, sua fragilidade à duradoura força de Cristo. O apelo de Deus para nós essa noite é que nós nos unamos a Cristo. O desejo de Deus para nós essa manhã, falei noite, né? Prego mais à noite que de manhã, por isso. O desejo de Deus para nós é que nós, amigos, nessa manhã saiamos daqui pelo menos falando: Senhor, habite em minha vida. É que nós saiamos essa manhã e digamos para Deus: Senhor, permita que eu esteja conectado com o Senhor, para que eu possa viver uma vida nessa terra em preparação para a vida eterna. Você quer ir para o céu, sim ou não? Eu quero. E eu quero que você vá. Na verdade, se eu não quisesse, eu não deveria nem estar aqui. Então, vamos viver uma vida de santidade. Vamos viver uma vida de união com Cristo. O Wilma vai cantar um hino. Eu pedi para ele cantar esse hino. Você conhece, você vai cantar junto com ele. O título do hino é O Céu é Aqui. O céu é aqui. E quando você canta junto com o Wilma, que você possa ir se comprometendo com Deus, aí vivendo aquilo que Ele quer que você e eu vivamos nessa terra. Eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar.
céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Por quê? Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra queima de cristal, sem Jesus, e flores que não murcham, sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. Então cantemos. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Amém. Amém. Mais uma vez, eu peço sua atenção. Vamos viver uma vida do céu já aqui nessa terra. Vamos viver a eternidade já aqui. Não estou aqui cometendo nenhum equívoco teológico, porque a restauração da imagem de Deus, ela começa aqui. Jovens, cheguem em casa, faça um plano com Deus. Faça aqui já, não é? Irmãos, faça um plano com Deus e diga: eu pertenço ao Senhor. Eu pertenço ao Senhor. Vamos orar, vamos ficar em pé. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença. Aqui estamos, Senhor, com a nossa vida. Uma vida de pecado, uma vida de lutas, uma vida de erros e acertos. Aqui estamos, Senhor, entendidos de que santidade não é um assunto corriqueiro. Santidade não é assunto periférico. Santidade está no centro do plano da redenção. É por isso, Senhor, que muito mais do que pedir perdão pelos nossos pecados, precisamos viver uma unidade com Cristo, de tal forma que Cristo comece a transformar a nossa vida por completo, ainda nessa terra. Que a transformação comece depois dessa unidade, de dentro para fora. E que nós entendamos que ao sairmos daqui, nós não pertencemos a um corpo humano, nós não pertencemos a uma família, nós pertencemos ao Senhor. E é isso que nós queremos levar por toda a nossa vida. Esta é a nossa identidade. Nós pertencemos ao Senhor. Abençoe nessa nossa caminhada de santidade
Abençoe o nosso restante de sábado. Abençoe as famílias da igreja, especialmente a família Barbosa, que perdeu o pastor Isaac. Esteja com eles. A irmã Neuza, que vai passar por uma cirurgia nessa semana. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.